Hi everyone, Coolman here. Today's video is brought to you by a donation. Esse é mais um vídeo que veio de uma doação de um tópico que já foi falado algumas vezes no canal, mas a gente nunca abordou profundamente porque, convenhamos, é algo que está fora da realidade da maior parte do pessoal que acompanha o canal e não é bem um vídeo de uma temática MGTOW. Mas vamos ver aqui. Basicamente, o cara que fez a doação, ele pediu para eu comentar a respeito das situações dos homens que eles descobrem a Red Pill, eles descobrem a Matrix, eles descobrem MGTOW, só depois que eles já estão casados. Alguns já acima dos 40 anos, casados já há um tempão e com filhos. Na verdade, conforme eu vou desenvolver a ideia aqui no vídeo, a situação do cara que descobre a Red Pill, que se torna um homem consciente depois dos 40, depois dos 50, não é tão ruim quanto a do cara que descobre aos 20, aos 30. A situação ideal é o cara que descobre a Red Pill, que se torna um cara consciente, antes dos 20 ou no começo dos 20. Quando ele já não está casado, não está metido sem querer ou sem saber o que está fazendo em alguma união estável. A pior situação é o cara que descobre quando ele está já nos seus 30 anos ou 20 anos já casado e com um filho pequeno. E a situação do cara que está já com uns 40, 50, casado há mais tempo, não é tão ruim. E eu vou explicar a respeito. O doador aqui está dizendo que a gente, quando foi... Eu, o Fox, o pessoal aqui da Menosfera Brasileira, quando a gente foi questionado a respeito disso, do cara que descobre a Red Pill só depois de estar casado, a gente falou que o cara tá fugido, o cara já era. O cara que fez a doação aqui, ele disse que ele não discorda, só que ele está questionando, será que há pelo menos um jeito de minimizar a merda que já foi feita? Eu vou tentar desenvolver um pouco um raciocínio, um exercício a respeito dessa questão. E ele está comentando que ele tem vários amigos, provavelmente Blue Pills ou Purple Pills, indo para o segundo, terceiro casamento, arrumando mais filhos, arrumando amantes e etc. E daí, nesse caso, quando falam a respeito disso, né, desses caras que já se divorciaram uma, duas vezes, entendeu? E saem arranjando outra mulher, e saem fazendo mais filhos, é aquela coisa, não tem como tu resgatar esses caras. É um cara que realmente ele tá vivendo totalmente, tirando a validação dele das parceiras, tirando a validação dele da sociedade. Então, assim, para ele se sentir bem, ele ter a validação dele em dia, ele ter uma autoestima, ele tem que ter esse papel de provedor. Ele tem que viver para servir. Não tem como tu tentar modificar ou eliminar essa mentalidade de escravo de um outro homem. Ele vai ter que ou viver desse jeito o resto da vida dele. Então, basicamente, tu pode ver que a saúde dele vai começar a se deteriorar, porque ele está vivendo em função dos outros. A maior parte da renda dele vai ir para os outros. A expectativa de vida dele vai acabar diminuindo. Então não tem o que tu fazer, mais ou menos é como se fosse uma pessoa, sabe quando uma pessoa quer se suicidar? Ela pode se suicidar rapidamente, sabe? Sendo de forma eficiente, ou ela pode se suicidar lentamente. Esse cara que tá arranjando várias esposas, se divorciando, fazendo filho atrás de filho, é um cara que tá se suicidando lentamente. Não tem o que fazer. É a mesma coisa quando tu tem algum conhecido, algum amigo Blue Pill, Purple Pill, e tu tenta convencer o cara a se tornar Red Pill, tu tenta convencer o cara a se tornar MGTOW, não adianta, não vai funcionar, o cara tem que ter uma iniciativa dele para ir atrás disso, e até se tu tentar resgatar o cara, tu pode acabar se ferrando, porque o cara pode ser um tradicon, o cara pode ser um tradicionalista conservador escravoceta pra caramba, ou o cara pode ser um feminista, um modernete, entendeu? E, sabe, sei lá, o cara pode querer começar a atacar a tua imagem, entendeu? Querer te pintar como, sei lá, racista, homofóbico, sexista, essas merdas e tudo mais. E tu pode acabar sofrendo retaliações na instituição de ensino que tu frequenta, tu pode acabar sofrendo retaliações também dentro da instituição privada onde tu trabalha, especialmente quando o tamanho da instituição é grande. Hoje em dia parece que para o homem o ambiente mais seguro são empresas micro mesmo, eu não digo nem empresas pequenas, assim, empresas micro que não podem nem se dar o luxo de ter um setor de RH. Essas são as empresas que os homens ficam mais seguros hoje em dia, porque não tem a lacração, não tem a feministada, não tem esse pessoal de RH, da parte de psicologia, etc. Então, para o homem atual, assim, nessa parte profissional,
É o cara trabalhar na informalidade, ou o cara ser um profissional independente, ou trabalhar em startup e microempresa. Porque, veja bem, eu estou devaneando um pouco, mas essa parte é interessante. Se tu for ver, a funcionária mulher, ela produz muito menos que o homem, ela é menos eficiente, ela custa mais, entendeu? Então uma microempresa, uma startup, ela não pode se dar o luxo de pegar esses funcionários que custam mais e produzem menos. Por isso que tu vai ver, vai ser em máximo homens. Ainda mais porque, por exemplo, uma microempresa, uma startup, ela está em situação de risco. E mulheres têm total aversão a risco. Então, ok, passando um pouco disso, primeiro detalhe, o cara que está casado e ele quer buscar algumas respostas, tentar resolver essa questão da vida dele, ou viver de uma forma mais positiva com essa situação dele, ele não vai conseguir encontrar resposta, assim, ou até mesmo ajuda, por mais que o pessoal possa querer apoiar. Não em grupos, assim, e canais de MGTOW. Ele vai ter que ir atrás dos caras que estão casados, que estão num relacionamento parecido com um casamento, e os caras que estão conseguindo tirar alguma satisfação desse relacionamento, estão conseguindo manter esse relacionamento. Então não vai ser em canais MGTOW que tu vai encontrar isso. Eu vou deixar aqui na seção de descrição, eu vou deixar o canal do Rolo Tomassi. Dá pra seguir ele também no Twitter. E na verdade o canal dele tem bem pouca coisa no canal dele. O negócio é seguir no Twitter, é ver os posts que ele coloca, por exemplo, no site dele. E infelizmente todo o conteúdo ele é em inglês, a maior parte dos conteúdos, praticamente todos que eu vou passar aqui é em inglês, não tem jeito. A Menosphere brasileira ela está muito engatinhando ainda, não está nem na infância, ainda está no berçário. E a questão é que na Menosphere brasileira a gente tem muito só conteúdo de realista. E realista está mais que provado que tem um monte de punheteiro tradicionalista ali, tradicuck no meio. E outra coisa, esses outros caras que eu tô citando aqui para buscar informação, para buscar conteúdo, os caras são da Menosphere da gringa. Como eu falei, é em inglês, tipo, tu vai ter que correr atrás de aprender outro idioma, eu não posso fazer isso por ti, também não tenho tempo hábil para isso. Só que tem que ver que esses caras... Isso é uma coisa que eu vou discutir, o cara que tá casado, que tem filho, ele nunca vai ser tão livre quanto ele era antes de se casar e antes de ter filho. E nesse caso tu vai ver no Twitter desses caras, na página desses caras, nos canais do YouTube, que às vezes eles dão uma desmunhecada, às vezes eles dão uma de tradicionalista, às vezes eles dão uma de conservador, mas é um cara que já tá preso, entendeu? Só que o cara tá tentando fazer o melhor da situação dele. Um outro cara que eu vou colocar aqui é o Elliot Rose. O cara é Jim Bro, meio alterofilista, mas ele tem uns conteúdos, ele tem uns vídeos bons também. Também outro cara que nem o Rolo Tomassi, que tá casado há tempos. Tem o Aaron Clary também, que tem um conteúdo legal, um videozinho ou outro. O cara não tá casado, só que ele tá num relacionamento com uma mulher, assim, acho que há uma década ou mais de uma década, entendeu? Então é um relacionamento similar, como eu disse, quando tu é um cara que tá casado, tem filhos, tá preso já a uma mulher, não adianta tu tentar buscar apoio, assim, de gente que não tá vivendo a mesma realidade que tu e simplesmente vai dar umas dicas a troco de nada. É aquela coisa, se tu tá querendo buscar informação e ajuda a respeito de uma questão, tu tem que vir atrás de um cara que é especialista nisso, que está vivendo isso. Eu vou colocar o link ali do livro do Rational Male, do Rolo Tomassi também, e do No More Mr. Nice Guys, acho que o nome dele é Dr. Clover, alguma coisa assim. Ele não produz muito conteúdo online, assim, é um cara mais velhão, mas o livro vale a pena. E tanto o livro do Rational Male quanto o No More Mr. Nice Guy, eu acho que se for dar uma pesquisada a fundo, dá para encontrar o livro em versão traduzida. Como eu disse, o tópico desse vídeo é um vídeo que é fora da minha realidade, é fora da realidade da maior parte do pessoal aqui do canal. Graças a Deus, né? Graças a Allah, ninguém aqui, a maioria do pessoal não caiu nessa armadilha. E eu acho que a melhor forma de fazer um vídeo a respeito seria fazer uns checkpoints, fazendo alguns pontos do que pode ser feito para melhorar a situação. Como eu já disse, assim, a opinião da comunidade MGTOW a respeito do cara que tá casado, o cara que tem filhos, tá fudido, não tem o que fazer, mas por que a gente diz isso? Porque o cara nunca, na vida dele, nunca ele vai ser tão livre quanto ele era antes de se casar, antes de ter filho. Por isso tem muita gente que fala que cara que é casado, tem filho, o cara não pode ser MGTOW. Ele tá preso, ele tem um vínculo lá que o Estado tá mantendo esse vínculo dele com a mulher e com os filhos, e ele vai ter que pagar.
de um jeito ou de outro. Isso é o sindicato bucetal, né? Todo o sindicato bucetal, ele tá lá para fazer com que todo homem, ao se relacionar com uma mulher, ele tenha que pagar. Ele vai pagar antes ou depois, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro. Por exemplo, no caso do cara desinformado que acabou se casando com uma mulher, mesmo numa união estável, sem saber o que está fazendo, a hora que ele for terminar o relacionamento, ele pode ter que pagar. Ele vai ter que pagar o custo de devolução da mulher, entendeu? Então veja bem, na melhor das hipóteses, imagina o cara aí que descobre a Red Pill depois que ele está casado, mas ele não tem filhos. Opa, veja bem, tu não é tão livre quanto um cara que nunca se casou, que nunca teve filhos. Porém, a questão nesse caso, pelo fato de não ter filhos, é o seguinte: se tu, depois da Red Pill, tu não consegue mais viver essa vida de casado, tu não consegue ver um negócio como algo benéfico pra ti, ou tirar algum benefício pra ti, pelo menos pelo fato de não ter filho, tu pode terminar o relacionamento e voltar a ser um homem livre. Porém, tu tem que estar ciente disso. Por que a gente fala que o cara tá ferrado, o cara que tá fudido? Porque pra terminar esse relacionamento, ele vai ter que pagar um preço. Se tu se colocou num relacionamento de união estável ou de casamento e tu não fez a separação de bens, tu não fez o pré-nupcial, tu vai ter que partilhar bens com a mulher. Ou até se durante esse relacionamento tu ficou sustentando ela, e eu tô falando não é sustentar totalmente, colocar para ser a dona de casa. Hoje em dia, na parte legal, até mesmo um subsídio, um sustento parcial, digamos assim, tu mora com a mulher, tu paga a maior parte das contas da casa, ela tem um emprego, só que ela paga um valor menor. A mulher pode alegar na separação que ela é dependente de ti e ainda pode querer cobrar uma pensão de ti, digamos, por 1 ou 2 anos ou por alguns meses. Tem juiz, tem advogado que é a favor desse tipo de coisa. Então tu tem que estar ciente que tu tá ferrado e para se livrar dessa situação tu vai ter que pagar um preço, se tu quiser se tornar um cara livre, né? Novamente. E esse preço vai variar de acordo com o tempo que tu tá com a mulher e principalmente se tu teve filhos com ela. Se tu teve filhos com ela, esse preço vai crescer exponencialmente. E o que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte: o compromisso que tu tem que ter é um compromisso contigo, não é um compromisso com a mulher, não é um compromisso com os filhos. Se o relacionamento deles não está sendo algo benéfico para ti, tu não consegue conviver com isso, tu não consegue tirar proveito disso, tu tem que cortar relações com ela, com os filhos. E se tu vai ter que pagar um preço disso, azar, entendeu? Talvez tu não tenha dinheiro para pagar esse preço agora, tu vai ter que acumular. Aí beleza, tu corre atrás, depois resolve isso. Só que tem que ver que talvez, pro cara, dependendo da questão, o relacionamento da mulher com a mulher e com os filhos não tá tão tóxico. Dá para manter, dá para tirar um proveito. Talvez ele tenha que fazer um dever de casa para melhorar a situação. Então eu não tô dizendo aqui no vídeo que é pro cara se divorciar, é pro cara cortar relacionamento com os filhos ou se divorciar e manter com os filhos, não. Cada caso é um caso, o homem é que vai ter que tomar essa decisão. Eu não posso tomar a decisão pelo homem. Cada caso é o caso e essa é a parte do go your own way. O cara é independente, ele tem que tomar as decisões dele. O máximo que eu posso fazer é informar. Informar a respeito dos riscos e dos custos posteriores e também do dever de casa que tem que ser feito antes. Só que de resumo, o cara tá ferrado porque ele não é tão livre quanto um homem que nunca se casou, nunca teve filhos. Ele talvez nunca vai ser tão livre quanto era antes, no caso se já tiver tido filhos. Talvez se tá só casado e não teve filhos, ele pode até se ver livre, mas ele vai ter que arcar com um custo. Vai ter incomodação, vai ter um custo de tempo, vai ter um custo financeiro, mas enfim, é isso. Então, esse foi o primeiro tópico. Primeiro eu já passei quem que pode dar uma ajuda, quais são os produtores de conteúdo que podem auxiliar, o porquê que o cara tá ferrado, os custos envolvidos. Então agora eu vou pegar uns 4 tópicos para ir mais assim no dever mesmo, no dever de casa do que tem que ser feito. Então, os primeiros 2 deveres de casa que tem que ser feitos antes de qualquer coisa, antes de modificar o relacionamento com a mulher, modificar o relacionamento com os filhos, ou modificar o relacionamento até com amigos e conhecidos, é o seguinte: primeira tarefa, vasectomia. Tu não pode deixar a tua reprodução nas mãos de outra pessoa. É tu que tem que decidir. E daí vai depender do caso. Digamos que o cara tá num relacionamento com a mulher atual, de casamento ou similar a casamento, que o relacionamento tá tóxico demais e ele não vê uma forma de tentar consertar isso.
Por que eu tô falando disso? Porque a vasectomia, se tu tá casado, tu tem que pedir permissão pra tua esposa. Então se o cara descobriu a Red Pill depois de estar casado, só que o relacionamento tá tóxico, deixa quieto. Faz o teu dever de casa, termina o relacionamento, daí depois, quando tu é livre, daí tu faz a vasectomia. E nunca mais corre esse risco. Porque imagina o seguinte, imagina o cara que tá casado, a mulher tá dormindo do lado dele todo dia de noite. Para ele cometer um ato falho e acabar fazendo um filho, ou acabar fazendo mais um filho, é 2 toques. Tu não pode deixar isso nas mãos da mulher. Ah, mas ela tá com um DIU, dane-se. Ah, mas ela tá tomando pílula, double dane-se. Tu tem que fazer isso por si mesmo e tu tem que se proteger. Agora, digamos que tu tá num relacionamento que tá mais ou menos, dá pra resgatar, ou até mesmo tu tá num relacionamento bom. Ainda assim eu digo, faz a porra da vasectomia. Não importa qual é o argumento que tu vai ter que fazer, não importa o que tu vai ter que fazer pra convencer a mulher, por exemplo, no caso. Tu pode vir com um papo que tu não tá mais aguentando usar camisinha, se vocês ainda usam camisinha. E tu vai fazer a vasectomia por causa disso. Ou tu pode até alegar pra mulher que tu tá preocupado com a saúde dela, pra ela não ter que passar o resto da vida tomando a pílula ali. E daí, beleza, é mais fácil tu fazer a vasectomia, né, pela parte do procedimento cirúrgico em si, do que a mulher fazer sei lá qual é o termo, laqueadura de trompas, alguma coisa assim, da mulher. Beleza, tu pode usar esse argumento, porque tu tá casado, tu vai manter o teu casamento, tu tem que pedir permissão pra mulher. A outra questão é que talvez a mulher pode te pressionar, então, se vocês não têm filhos ou tiveram só um filho, a congelar o esperma. Olha, se tu tiver que congelar para poder fazer a vasectomia, congela. Mesmo porque depois, se tu e a mulher acabarem terminando o relacionamento, beleza, vai continuar congelado lá, se tu mudar de ideia mais pra frente. E a questão é que se ela deixa de ser a tua esposa, ela já não tem mais direito sobre aquele esperma que está congelado. De qualquer forma, para ela ter acesso àquele esperma congelado, ela vai ter que pedir a tua permissão. Se ela conseguir isso sem a tua permissão, é porque a instituição onde está congelado o negócio falhou e daí tu pode processar essa instituição. Mesmo que mais pra frente possa mudar a lei para tentar dar acesso à mulher para esse produto congelado, só que ainda assim, tu tá pelo menos fazendo teu dever de casa, tu tá fazendo a tua parte, entendeu? Esse fato de talvez tu congelar e a mulher ter acesso sem a tua permissão é porque a instituição falhou, ou porque o governo se tornou tão cã que criou uma lei absurdamente injusta. Mas enfim, independente disso, tu tá num relacionamento, tu tá pensando em abandonar esse relacionamento, ou tá num relacionamento e tá querendo manter esse relacionamento, ou tentar manter ele, tentar consertar ele, faz a cirurgia mesmo assim. Porque tu não tem nenhuma outra alternativa. Tu tem ou a camisinha, ou a vasectomia, ou o celibato. Entendeu? Então tu tem que se defender, tu tem que se proteger. Se o cara já tá descobrindo a Red Pill agora, mesmo estando casado e com filho, ele já deve ter pensado a respeito dessas coisas e já deve ter corrido atrás. Outro dever de casa que eu considero importante. A partir do momento que tu tá casado, não importa se a mulher ela tem estudo, ela tem carreira ou não, o Estado reconhece ela como uma dependente. Não é à toa que eu falo que em todos os relacionamentos o homem vai subsidiar a mulher de uma forma ou de outra, total ou parcialmente. Ele vai pagar a maior parte das contas da casa, a mulher talvez vai estar como dependente dele no plano de saúde, ou vai ter um seguro de vida ali no meio, alguma coisa. Mas enfim, tu tem que entender que pelas leis atuais, a qualquer momento, a mulher pode terminar o relacionamento, ela pode pedir o divórcio a troco de nada. E tu como homem, tu tá ferrado, tu tá correndo o risco de perder os teus bens, tu tá correndo o risco de perder os teus filhos, e tu tá correndo o risco de do nada ter que começar a arcar com uma pensão absurda. Então a segunda tarefa além da vasectomia seria a seguinte, faz uma reserva de dinheiro. Não só isso, mesmo que teu relacionamento esteja bom, esteja estável, procura um advogado da área, dessa parte de divórcio, de vara de família e tudo mais. Começa a se informar com esse advogado, para tu ter o teu plano de escapatória. Caso a merda aconteça, pode ser que nunca aconteça, mas tu tem que estar com um plano pronto. E tu tem que estar com uma reserva de dinheiro para conseguir se virar caso a merda aconteça. Então tu vai ter que, numa dessas, fazer uma conta corrente. Se tu fez uma conta conjunta com a tua mulher, meu Deus do céu, puta que pariu. Pior ainda, né? Porque daí como é que tu vai se livrar? E se nessa conta estiver chegando o teu salário mesmo, puta que pariu. Mas enfim, tu tem que fazer uma outra conta separada, só pra ti,
Não sei como é que tu vai fazer para colocar dinheiro nessa conta. Tu pode ir tirando toda semana algum dinheirinho sacando da tua conta normal, entendeu? Tu tem que começar a fazer uma reserva lá. Como eu já disse, pode ser que tu nunca precise dessa reserva, mas tu tem que fazer ela pronta. Se a tua mulher surtar, resolver pedir o divórcio, ou pior, vir com uma falsa acusação, alguma coisa que te coloque para fora da tua casa, o que tu vai fazer? Tu tem algum amigo que tu pode morar junto? Tu tem alguma reserva para, sei lá, pegar um kitnet, um hotel? Tu tem como voltar para casa dos teus pais? Então o homem ele tem que cuidar de si mesmo porque ninguém vai cuidar dele. Então agora, já peguei por que o cara tá ferrado, as primeiras tarefas assim iniciais do que o homem tem que fazer. Agora vamos falar, por exemplo, das mudanças que a Red Pill traz na vida do homem. Primeira coisa que tu vai notar é que tu vai começar a se tornar mais, digamos assim, mais egoísta com o teu tempo, com a tua saúde, com os teus recursos. E isso, primeira coisa, tu vai começar a se afastar, ou querer se afastar, cortar relacionamento com os teus amigos e conhecidos que são Blue Pill e são Purple Pill. E não só isso, tu vai começar a ver também nos conhecidos, nas conhecidas, das amigas e nos amigos da tua mulher, o pessoal traíra. Os cara Blue Pill, os cara Cuck, os cara Purple Pill, as mulheres jararaca, entendeu? E tu vai começar a cortar e não dar mais atenção para os teus contatos, e tu também vai começar, se tu puder, cortar esses contatos da tua mulher, ou começar a ignorar, não dar a mínima atenção para esses caras. Não tô falando que assim, tu vai deixar esse pessoal vir pra tua casa e não dar atenção pra eles. Não, tu não vai nem convidar mais esse pessoal pra porra nenhuma. Tu não vai querer ir em eventos desse pessoal, entendeu? Tu vai começar já a falar pra tua mulher assim, às vezes, não gosto de tal pessoa. Por quê? Por causa disso, disso e daquilo. Tu não vai dropar red pill nelas, tu vai ter que convencer de alguma outra forma, entendeu? Vai ter que falar, não, é um pessoal que é tóxico, é um pessoal que não é bom, entendeu? Ter por perto. Isso é uma coisa que vai acontecer. Tu vai cortar alguns relacionamentos pra ti, porque veja bem, tu tá se tornando consciente. Tu só vai querer ter relacionamentos agora, todos, que ou estão de igual para igual, tu recebe benefício, outra pessoa recebe benefício, ou relacionamentos que só te beneficiam. Então tudo quanto é relacionamento tóxico, que tu tá sendo sugado, tu tá oferecendo e não tá recebendo nada em troca, ou pior, tu tá sendo colocado em risco por causa desse relacionamento, tu vai começar a cortar. Tu vai começar a se tornar mais egoísta nesse ponto. E daí, se a tua mulher começar a antagonizar demais, começar a dar muita resistência, começar a vir com aquela de modernete, tu não pode me controlar, não sei o que, bababá, tome isso como um sinal de que o relacionamento vai ter que ser cortado. Então se tu estava pensando, nossa, será que me divorcio, será que não me divorcio? Tome isso como um sinal que é para tu se divorciar. Se tu está se incomodando um pouco com isso, que é uma coisa básica agora, mais para frente tu pode se incomodar com uma coisa muito pior. Outros efeitos da Red Pill. Tu vai começar a se tornar mais dominante, mais egoísta. Tu vai começar a cuidar mais de ti, da tua saúde, da tua alimentação. Tu vai começar a querer ter um tempo livre só pra ti, pros teus hobbies. E isso pode dar um efeito na tua mulher, porque aos olhos dela, tu vai começar a parecer ser um cara mais dominante. Se for atrás dos conteúdos ali do Rollo Tomassi, do Elliot Rose, tu vai ver bastante disso. E aí que tá o detalhe, tem 3 status que pode estar o relacionamento com a tua mulher. Tu pode estar no status que o relacionamento está tóxico, a mulher já perdeu a atração, já perdeu o respeito por ti, mas ela está ficando no relacionamento por conveniência, porque tem um provedor. Não preciso nem dizer que para tentar consertar esse caso é muito difícil e muito provavelmente vale mais a pena terminar o relacionamento. Ou está um relacionamento estável, mas está um relacionamento frio já, que já esfriou, entendeu? Tu e a tua mulher se transam com uma frequência baixa, talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, entendeu? Mas vocês ainda se respeitam, vocês ainda se dão bem, ou o relacionamento tá bom. Aquela fodinha, 1 ou 2 fodas por semana, tranquilo e tal. Se tiver nesse estágio mediano, no estágio bom, o que vai acontecer é o seguinte. A hora que a Red Pill começar a fazer efeito em ti, começar a mudar o teu comportamento, a tua mulher vai ficar intrigada. Se ela já tinha alguma atração por ti, isso vai acabar aumentando. Porque ela vai ficar intrigada, ela vai ver assim, tu tá sendo mais dominante, ela vai querer saber o que tá acontecendo. A princípio ela pode até suspeitar que tu tá traindo, entendeu? E daí a primeira coisa que ela vai querer fazer vai ser, ela vai querer te fornecer, né, pra testar como é que tá o teu desempenho.
Pra saber assim, não, peraí, o cara tá se cuidando, o cara tá mais dominante, o que que foi? O que que foi? Tá rolando apareceu uma outra vagabunda, ela vai querer te testar pra ver se não, se simplesmente tu tá se tornando um cara melhor, simplesmente porque tu quer fazer isso, ou é porque tu tá querendo pular o barco, tá querendo correr atrás de outra mulher, entendeu? E isso é uma coisa que os POAs, os Red Pillars, eles chamam de dread. Dread é meio que o seguinte, a frase básica é que a mulher, ela quer estar com um homem que tem a capacidade de trair ela, tem a capacidade de atrair outras mulheres, só que ele não faz isso. Ela quer um homem que poderia trair, mas não trai. Ela quer estar com um homem que tem a capacidade de trair, um cara que é desejado. A partir do momento que tu se torna mais dominante, tu começa a cuidar mais de ti, tu começa a passar essa imagem. E aí que tá o detalhe, tem duas alternativas. Ou ela vai se agradar com isso, por causa da hipergamia, por causa do instinto dela, e ela vai querer te seguir, ela vai querer te apoiar nessa mudança, porque ela vai estar te vendo como um homem mais atraente, ela vai gostar desse homem que tu tá se tornando, ou ela vai surtar. Quando é aquela extremamente insegura, extremamente paranoica, vai surtar, vai achar que tu tá querendo trair, tá querendo abandonar o barco, ou talvez ela vai ver que tu tá melhorando, tu tá investindo mais em ti, só que ela não está disposta a fazer o mesmo esforço para te acompanhar e melhorar a si mesma, entendeu? Então, como eu disse, da mesma forma a hora que tu tá querendo cortar o pessoal tóxico do relacionamento, se a tua mulher não quer cortar esse pessoal, é um sinal que é para terminar o relacionamento. Se tu agora tá começando a focar mais em ti, querendo melhorar a tua vida, cuidar mais de ti, ter mais tempo para ti, e a tua mulher não tá acompanhando nisso, não tá te dando apoio nisso, novamente, também é um sinal de que tem que terminar o negócio, mas veja bem, que nem eu expliquei, essa mudança no homem, quando ele se torna Red Pill, pode acabar funcionando como um dread, ativando a hipergamia da mulher e acabar até resgatando o relacionamento. Mas tu tem que entender que é um serviço de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tu vai ter que manter essa máscara, esse frame, que é o que os caras falam, durante o resto da tua vida. Não é aquela coisa assim, eu vou manter esse frame, mas nunca vou tomar um divórcio, nunca vou tomar um chifre. Não, tu tem que estar ciente que isso pode acontecer. O que tu está fazendo, tu está tentando reduzir a chance disso acontecer. E tu não está simplesmente fazendo para se sacrificar e tentar manter o relacionamento a todo custo. Não, só vai manter ele se tiver valendo a pena para ti. Compreende? Por isso que eu falei aquelas duas primeiras tarefas. As primeiras duas tarefas é fazer a vasectomia e fazer a tua reserva de dinheiro. Porque pode ser que a hora que tu se torne mais dominante, a ideia da mulher para querer te prender não seja querer te acompanhar ou querer crescer contigo. Ela pode simplesmente querer te dar o golpe da barriga. Se vocês não têm filhos, ela pode querer te dar um jeito de engravidar de ti para poder te prender agora, entendeu? Sem ter que se esforçar depois posteriormente ou te acompanhar nessa mudança de vida que tu vai ter. Ou você já tem filhos, ela pode querer fazer mais filhos, entendeu? Tipo, caminho preguiçoso, caminho imbecil. Só que mulher, né? O que a gente vai fazer? Só que nesses dois casos, tu tem que ver os sinais, tu não tem que prestar atenção no que a mulher fala, tu tem que prestar atenção no que ela faz e como ela se comporta. Se ela não está se submetendo, não está te acompanhando, não está te apoiando, independente de vocês terem filhos ou não, independente do tempo que vocês estão juntos, tu tem que decidir se o relacionamento está valendo a pena ou não, se vale a pena cortar esse relacionamento ou não, e tu tem que estar ciente dos custos. O próprio Robert Clover, do livro No More Mr. Nice Guy, ele comenta que no livro dele, o livro dele tem dois resultados para os caras que estão num relacionamento atualmente. Quando o cara lê o livro, ou o relacionamento dele vai melhorar absurdamente, ou o relacionamento dele vai terminar. Porque o homem vai sofrer uma mudança, ele vai começar a priorizar mais a si mesmo, e a mulher ou ela vai ser extremamente egoísta e não vai aceitar isso, ou ela vai reconhecer que o fato do homem estar priorizando a si mesmo e cuidando mais de si mesmo é algo que vai beneficiar ela também, ela vai querer acompanhar. No livro do Rollo Tomassi também tem isso, mas o livro do Rollo Tomassi não é tão focado em relacionamento, ele é focado mais assim na independência do homem. Já o do Robert Clover é mais focado em relacionamentos, mas tu tem que entender a dinâmica. Tu vai definir o que é importante para ti, tu vai assumir um compromisso consigo mesmo, e se a mulher for contra esse compromisso que tu está assumindo consigo mesmo, tu tem que se livrar da mulher. E agora outro ponto. Essa questão é que eu bati bastante. O cara vai ter que decidir se vale a pena continuar esse relacionamento ou não.
ele vai ter que fazer uma análise de custo-benefício, ele vai ter que prestar atenção nos sinais que a mulher está passando, nos comportamentos que ela está adotando, compreende? E tu tem que entender o seguinte, esses problemas, esses dramas que a mulher vai criando no teu relacionamento, tu tem que entender que com o tempo, as tuas responsabilidades, as tuas incomodações e dor de cabeça, o negócio vai só crescendo. Então, é basicamente que nem aquela bola de neve que vai descendo a montanha. Inicialmente pode ser algo pequeno, mas se tu for deixando o negócio continuar acontecendo, ficar ignorando, a bola de neve pode crescer bastante, até chegar num ponto que se torna inaceitável. Daí quando chega lá no finalzinho da montanha, acaba destruindo a casa, entendeu? Digamos que a casa é o relacionamento. Então é por isso que eu toquei na questão, que tu tem que avaliar o status do relacionamento. Tu tem que analisar se o relacionamento já está bem tóxico e sem conserto, ou se ele está num estágio mediano que ainda dá para tentar investir, tentar resgatar e manter ele, ou se ele ainda está ok e dá para dar uma melhorada. Sempre levando em consideração os custos de saída, os custos de devolução dessa mulher para a sociedade. Se tu não teve filho com ela e tu tá com ela há pouco tempo, o custo vai ser menor. Se tu não teve filho com ela, mas tá com ela há mais tempo, o custo vai ser um pouco maior. Se tu tá com ela há mais tempo e tu tem filho pequeno, o custo vai ser alto pra caramba. Agora, se tu tá com ela há mais tempo e os filhos já estão grandes, até mesmo adultos, o custo vai ser mediano. Só que aí que tá o detalhe. O homem é que ele vai ter que analisar de inicial e depois posteriormente analisar constantemente se esse relacionamento tá valendo a pena ou não. E tu tem que estar sempre com um botão com uma mão no botão da porta de saída de emergência. Tu tem que estar disposto a abrir mão desse relacionamento se ele não estiver sendo bom para ti. Tem que entender que o status do relacionamento, o jeito que a mulher trata o cara, não é estático. Ele varia. Uma coisa até que os caras do exterior eles falam é a hipergamia, ela flutua. A hipergamia, ela flutua. O comportamento da mulher, ela não é o mesmo. A mulher não é a mesma que tu, no dia que tu se casa. Ela não é a mesma 10 anos depois do casamento, 20 anos depois do casamento. O homem ele tem que fazer essa avaliação constante, porque se tu for analisar as leis, as mulheres fazem isso. Se tu for analisar as leis e os casamentos atuais, as mulheres elas fazem isso. A qualquer momento, com as leis de divórcio atual, ela pode avaliar que tu não está fornecendo para ela o que ela quer que tu forneça e pode querer cair fora do relacionamento. Então, se ela está jogando o jogo com determinadas regras, tu não pode se sabotar e querer jogar com regras diferentes. É que nem o Dom Sandro fala. Tu não pode querer se relacionar com a mulher de 2019 com os termos de 1950, porque ela está seguindo as regras de 2019. Se tu for seguir as regras de 1950, 1960, 70, 80, tu vai estar se sabotando. E agora a questão principal pro caso do cara que, digamos assim, ele está casado há um tempão e ele tem filhos. Porque é isso que vai influenciar mais no custo de saída do relacionamento. Quem quiser saber mais a respeito, dá uma olhada no canal do Dom Sandro, eu vou colocar ele na descrição aqui também. Porque o Dom Sandro, nos vídeos dele, ele aborda bem essas questões do divórcio, da vara de família e da pensão. Por exemplo, tu pode querer abandonar o relacionamento, mas tu já está casado há um tempão. Então o que tu tem que entender é o seguinte, dependendo do quão a mulher foi dependente de ti, tu vai ter que pagar uma pensão para ela ou não quando tu for abandonar o relacionamento. Mesmo que seja uma pensão temporária, com essa alteração que ocorreu nas leis de divórcio ali, lá em 2015. Eu acho que até mesmo hoje em dia para a mulher que é completa dona de casa, totalmente sustentada pelo homem, ainda assim, de acordo com o tempo que o casal está junto, praticamente para os casais mais jovens que estão juntos há menos de 20, há menos de 10 anos, a mulher recebe só uma pensão temporária. Tu vai pagar a pensão para ela durante alguns poucos anos, talvez 5 anos, algo assim. E durante esses 5 anos ela vai ter que fazer algum curso, vai ter que estudar, vai ter que arranjar algum emprego, alguma coisa assim. Se depois de terminar esse prazo ela não arranjar, tipo, azar o dela. Compreende? Agora, a questão dos filhos é diferente porque tem outras variáveis também. Primeiro detalhe. Da mesma forma que o teu relacionamento com a tua mulher pode estar tóxico, tu tem que levar em consideração que o relacionamento talvez com os filhos esteja tóxico.
E tu não tem que cair nessa ideia do tradicon, do conservador, do soldado templário, né? De que assim, mesmo que o teu relacionamento com a tua mulher esteja tóxico, tu tem que manter, porque isso é a coisa correta. Mesmo que o teu relacionamento com os filhos esteja tóxico, tu tem que manter, porque isso é a coisa correta. Não. Tu pode cortar o relacionamento com ela, cortar o relacionamento com os filhos, e beleza, aí tu cumpre as obrigações legais, tipo, paga a pensão se tiver que pagar e tudo mais, mas tu se livra dessas pessoas, tu tira essas pessoas da tua vida e vai curtir a tua vida depois disso, entendeu? Lógico, como tu é um cara que se casou e teve filho, tu não vai ser tão livre quanto um cara todo solteiro, mas tu consegue ter a tua liberdade de certa forma pagando aquele preço pela liberdade, compreende? É que nem alguns casos, por exemplo, de mulheres que acabam engravidando do homem sem o consentimento dele, e isso acontece bastante em países onde o aborto é legalizado. Veja bem, a mulher ela quer prender o homem de tudo quanto é jeito, ela acaba tendo um filho com ele sem ele consentir, né? Solta aquela mentirinha que tá usando a pílula e tudo mais, e daí acaba engravidando. E daí o homem pergunta pra ela, tá, mas eu não quero ter esse filho, a gente vai abortar? Aí a mulher fala, não, não vou abortar não. Aí sabe o que que o cara faz quando o cara se respeita? Ele até vai lá, ok, vou pagar a pensão pra não ir pra cadeia, mas eu nunca vou conviver contigo, com a mulher em questão ou com a criança. E é isso, tá ligado? Aí, lógico, a sociedade vai cair em cima e vai falar, ah, mas é um pai omisso, não sei o que. Eu, tipo, o filho não foi consentido por ele. Ele não escolheu ser pai. O cara tá até cumprindo as obrigações legais ali de pagar a pensão, mas ó, ele não vai recompensar a mulher não. A mulher fez a criança para tentar aprisionar o homem. Então ele não vai dar a companhia, a atenção dele para essa mulher, muito menos para a criança. Ela agora que pague o preço, se vira sozinha, entendeu? Vai virar uma mãe solteira e foda-se. Mas enfim, se o cara tá casado, se tu for garimpar ali os vídeos do Dom Sandro, tu vai ver o seguinte, a lei, a lei de que diz que separação tem que dar guarda compartilhada, ela não está sendo respeitada pelos juízes e pelos advogados. Tu abandonando o relacionamento, tu tem uma chance mínima de conseguir a guarda compartilhada das crianças. E daí é aquele detalhe, tu tem que entender que talvez tu só vá ter acesso aos filhos 4, 8 dias por mês. E daí se o relacionamento que tu tem com os filhos é algo que tem valor pra ti, não é um relacionamento tóxico, a mulher não fez uma alienação parental, assim, que pode ocorrer até mesmo quando o casal ainda tá junto. A alienação parental não pode ocorrer só quando o casal tá separado. Tu vai ter que fazer, se o relacionamento com os filhos é importante, tu vai ter que fazer esse pouco tempo que tu vai ter com eles valer. Porque pensa, a mulher tá tendo acesso à criança 22, 26 dias por mês. Tu tá tendo acesso 4, 8 dias por mês. Tu vai ter que fazer esse tempo valer. E tu tem que entender que, em parte, o tempo ele tá a teu favor, porque a mulher ela tá pegando a parte do estresse. Tá pegando a parte do dia a dia, a parte da escola, entendeu? Essa incomodação. Tu vai estar pegando os filhos só pro final de semana, só pra festa, só pra férias, entendeu? Usa isso a teu favor. Faz meio que uma alienação parental reversa, uma alienação parental ao contrário. Torna o teu relacionamento com os filhos como algo positivo. E deixa a mulher se virar lá sozinha, entendeu? Tu vai pagar a pensão e talvez resolver uma coisinha ou outra pra ela. Mas tu não vai mais viver em função dela, porque ela quis ter a guarda só pra ela. Compreende? E isso geralmente vai acontecer quando os filhos têm menos de 12 anos, quando vocês se divorciam. Quando os filhos têm menos de 12 anos, aí é que a vara de família, os advogados, o juiz vão fazer a pressão para a guarda ficar com a mulher. Aí é que tu tem que colocar essa tática em ação. E por que eu digo isso? Porque dificilmente quando as crianças são jovens tu vai conseguir a guarda compartilhada. Provavelmente vai para a mulher. E daí o que tu pode fazer é essa tática de já ir fazendo uma alienação parental reversa com os filhos no final de semana e nas férias, para quando eles passarem de 12 anos, chegarem na adolescência, tu começar a jogar na cabeça deles a semente de, olha, por que a gente não faz uma guarda compartilhada? Ou melhor, por que vocês não vêm morar comigo? Porque a partir de uma determinada idade, a criança ela pode escolher com qual dos dois pais ela pode morar. Compreende? E daí tu pode usar isso a teu favor. Vai depender de ti. Se tu quiser fazer uma guarda compartilhada com a ex-mulher para ter que reduzir a tua pensão, beleza. Ou se tu quiser pegar o filho só para ti, ou os filhos só para ti, e parar de pagar pensão, também.
E não tem que sentir pena, porque tu tem que entender que a mulher, ela vai usar essas ferramentas legais contra ti, se ela achar que é do interesse dela, se ela quiser, sem nenhum pudor, sem nenhuma culpa. Então tu também não pode se prender ao teu ego e achar que não, mas eu não posso usar essa ferramenta contra ela. Não. Se tu quer, tu usa a ferramenta a teu favor, entendeu? Se tu quer. E se tu não tem problema de, tipo, prejudicar ela. Prejudicar entre aspas, né? Porque, tipo, a mulher, ela é independente. Ela quis se separar, entendeu? Vocês concordaram em se separar. E ela pode trabalhar, ela pode estudar. Ela não é uma incapaz. Então tu não tem que ficar sustentando ela. Porque a gente sabe que a maior parte da pensão alimentícia, maior ou uma parte razoável, a mulher, ela pega a pensão para ela também, não pega só para o filho. Muita mulher que está divorciada e tem filhos, ela pega toda a pensão que o marido paga, o ex-marido paga, e ela usa só a pensão do marido para sustentar as crianças, ela não usa o dinheiro dela. Da mesma forma que enquanto ela estava casada com ele, né, era o dinheiro do homem que era para sustentar a família, não era o dinheiro da mulher. O dinheiro da mulher era só da mulher. Então, enfim, nessa parte dos filhos, tu tem que entender o seguinte. Tem 3 fases diferentes. Se vocês se separaram e os filhos tinham menos de 12 anos, tu vai ter que ter uma determinada metodologia. Provavelmente tu não vai pegar a guarda, tu vai ter que fazer o tempo mínimo que tu tem acesso às crianças valer, e daí tu pode decidir mais posteriormente, conforme elas crescerem, se tu vai exigir uma guarda compartilhada ou tu vai exigir a guarda só para ti. Quando os filhos eles estão adolescentes e entre adolescência e maior de idade, aí já não entra mais aquele negócio de provavelmente a guarda só ir para a mulher. Tu já pode, já na hora da separação, decidir assim se tu quer uma guarda compartilhada ou se tu quer ficar com a guarda de um filho, a mulher ficar com a guarda do outro filho e tal. O negócio já flexibiliza. E é por isso também que eu falei a respeito de por que essa situação do cara que se torna consciente nos 20 e nos 30 anos é tão pior da situação do cara que se torna consciente nos 40, nos 50. Por causa do seguinte, o cara que se torna consciente, reconhece a Matrix, toma a Red Pill quando está entre os 20 e os 30, é o cara que está casado há menos tempo e geralmente tem filho pequeno ou filho adolescente. Compreende como é mais grave? Se o cara for abandonar o relacionamento, ele vai ter que pagar o custo da pensão para a mulher, vai ter que pagar o custo da pensão para os filhos, dificilmente vai conseguir uma guarda dos filhos ou até mesmo uma guarda compartilhada. Então esse cara está totalmente ferrado. Agora veja como o cara que se torna consciente quando ele está lá com 40, 50, ele pega uma situação em que os filhos já estão adolescentes ou já estão adultos. Aí, nesse caso, o divórcio, a separação, se torna bem mais fácil. A questão da guarda dos filhos da pensão se flexibiliza bastante, entendeu? Então, uma situação menos grave do cara que é mais jovem. Ele consegue escapar, não vai escapar ileso, vai ter que pagar algum custo. Sindicato bucetal, já falei. Só que ele pode sair dessa melhor. Como eu já disse, a ideia desse vídeo é o seguinte. Tu tem que analisar os relacionamentos com a mulher e com os filhos. Tu tem que ver se vale a pena manter esses relacionamentos, se está trazendo um custo-benefício legal. Se não tiver, tu corta. E quando corta, tu vai ter que lidar com os custos. Vai ter que lidar com o custo do divórcio, custo da pensão para a mulher, custo da pensão para os filhos. Tu que vai ter que avaliar tudo isso. Mas a questão principal é que o compromisso é contigo. E daí depois que tu se divorcia e depois que tu não paga mais pensão, aí tem a tarefa final. Conforme eu já disse, tu faz a tua reserva de dinheiro, tu faz a tua vasectomia, tu congela esperma se tu quer congelar ou não. Depois que tu consegue se escapar de tudo isso, tô falando no caso do cara que não mantém o relacionamento com a mulher, não mantém o casamento, entendeu? O cara que tá naquela situação que não tinha como resgatar aquele relacionamento. Porque tem casos que, uma coisa que eu posso falar agora, a pior decisão financeira do homem é o divórcio, a pior decisão romântica da mulher é o divórcio. Por quê? Porque no divórcio é o homem que paga o custo. E a mulher, depois do divórcio, ela não tá tão jovem, tão atraente quanto ela era antes de começar esse relacionamento. Compreende? Então no divórcio a perda do homem é financeira e na mulher a perda é uma perda romântica, é uma perda sexual. Porque ela dificilmente vai conseguir um homem de tanto valor quanto ela conseguiu quando ela era mais nova. Mas enfim, pegando agora o ponto final. Tirando esses casos que o cara consegue resgatar o relacionamento dele, manter, tipo, o cara tá um fudido, porque ele é casado, ele tem filhos, só que tu pode fazer um controle de danos.
Tu pode ainda tornar esse estilo de vida bom para ti, esse estilo de vida aceitável para ti, se tu conseguir. Mas o cara que não consegue, que acaba sendo obrigado a, para se priorizar, para ter satisfação na vida dele, terminar um relacionamento, se divorciar, se enrolar com toda essa questão de pensão, de guarda de filhos e tudo mais, ele não pode dar uma de mané depois de tudo isso e querer casar de novo, e querer fazer filho de novo, entendeu? Se o cara faz isso, aí olha, aí é homogados total, é rei do gado, tem mais é que se ferrar. E se aparecer esses caras aqui no canal reclamando, aí sim tu tem que mandar tomar no cu. Porque uma coisa é o cara que descobriu a Red Pill, tava casado, tava com filho, aí tentou consertar a vida dele depois disso, seja mantendo o relacionamento e resgatando o relacionamento, ou seja se separando e se tornando um homem livre, semi-livre, né, porque ele se casou e teve filhos depois disso. Agora se o cara descobre a Red Pill, termina o relacionamento atual, e daí já cai em outro casamento depois e já sai fazendo mais filho depois, aí sinceramente, o cara pediu pra se ferrar, e ele não merece ajuda de ninguém. Por esse vídeo é isso, eu espero que eu tenha coberto a maior parte das questões e acharem que tem mais algumas outras questões relevantes para discutir a respeito desse vídeo, coloca aí na seção de comentários e acho que daí eu não faço outro vídeo a respeito, mas eu posso ir respondendo algumas coisas nos comentários. Isso pode ser discutido em algum outro hangout também, se gerar bastante assunto.